Bom, nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha jornada na área ambiental. Espero que vocês gostem e retirem daqui alguns insights que podem ajudar vocês nessas jornadas que são complicadas. Já passei por muita coisa, apesar da pouca idade, né? Tô com 33, então. Mas eu sei que o meu caminho, a minha trajetória pode ajudar muita gente aí a entender que não, assim, que a gente precisa perder o medo em relação a algumas coisas. E a perda do medo, ela pode surgir aí, ela pode escancarar portas que muitas vezes, pelo medo, a gente não atravessaria de forma alguma. Comigo foi dessa forma, então vou resumir bastante aqui. Eu me formei em 2017, formei em engenharia ambiental na Universidade de Uberaba, que é a cidade onde eu moro e a cidade onde eu sou natural. Então, lá em 2017, eu me formei e na faculdade tive muitas dificuldades mesmo. Não fui um bom aluno, principalmente no começo da faculdade ali. Me envolvi com pessoas que realmente não me levaram para lugar algum no quesito profissional e pessoal, mas são coisas que acontecem. Sei que deve ter acontecido e acontece com muitos de vocês. Mas a virada de chave para mim foi uma matéria que foi a matéria de direito ambiental. Essa matéria realmente mudou a minha forma de pensar como profissional e como estudante, porque eu sabia que eu me via, sempre tive vontade de dar aula, né, de ensinar as pessoas de alguma forma, mesmo que seja por um curso online, mas eu sempre me enxergava como uma pessoa que pode ajudar outras pessoas com a minha experiência. E eu me enxergava muito no professor que me deu essa matéria, professor Rodrigo, aqui de Uberaba, um cara excepcional e um dos principais nomes do direito ambiental hoje no Brasil, advogado, professor Rodrigo Barros. Então, a partir dessa experiência e entendendo que direito ambiental era uma matéria fundamental na minha jornada profissional, eu comecei a levar mais a sério a faculdade, até porque eu já tinha tomado muita pancada, muitas dependências, tranquei o curso, pensei em fazer biologia, ciências biológicas, fiz vestibular para farmácia, fiz vestibular para zootecnia, para vocês terem noção. E a gente fica perdido mesmo, faz parte do processo de amadurecimento. E comigo também não foi diferente. Então eu amadureci bem no final ali da faculdade mesmo, do sétimo período para frente, porque o começo foi bem complicado. Mas graças a Deus me formei. E voltando um pouco ali na matéria de direito ambiental, eu percebi que ali eu precisava prestar atenção naquelas aulas, porque legislação ambiental seria a matéria que eu não perderia de forma alguma. Eu já tinha pretensão de estudar para concurso público e eu sabia que essas matérias, essas leis, são muito cobradas em concurso público. Então eu falei, cara, eu preciso estudar isso, preciso ter uma base boa para que eu consiga chegar no mercado de trabalho, que eu já estava me formando, eu não tinha experiência nenhuma na área e eu ficava aflito, falei, pô, como é que eu vou saber o que que é uma licença ambiental? Vão me jogar numa empresa e aí, o que que eu vou fazer? Não sei nada. A gente sai da faculdade com essa ideia de que realmente a gente não aprendeu tanto. A gente viu muita coisa na teoria, mas na prática pouca. E eu saí com essa, tava saindo da faculdade com essa visão. Foi ali em aqui eu comecei, né? Eu falei para vocês da formatura e comecei um hobby lá em 2012, bem no começo da faculdade. Eu sempre gostei de aves, de passarinhos, de animais em geral, mas eu sempre fui focado em aves, muito curioso. Desde de moleque eu era curioso com passarinho. Queria saber as espécies, enfim, achava um grupo muito diverso, e realmente é. Então, ali em 2012, eu comecei a observar aves, né? Hoje, esse termo no Brasil é observação de aves, mas lá fora é um hobby muito forte, Estados Unidos principalmente. E aqui no Brasil ele vem crescendo,
Mas lá em 2012 estava uma sementinha plantada. E através desse hobby de observação de aves, eu conheci uma pessoa, coisas da vida. E por isso que eu falo em relação a medo, a não ter medo de algumas situações. Eu me começando no hobby, comprei uma câmera. E aí o hobby é basicamente você sair para tirar foto de passarinho. Escolhe uma área, vai lá buscar as espécies que tem, tira foto, registra, e aí você vai colecionando as espécies. E a ideia é basicamente essa. E esse contato com a natureza me fez crescer também profissionalmente, porque eu não fui criado em zona rural, então tinha pouquíssima vivência nesse meio. E, pô, tô me formando em engenharia ambiental, eu preciso buscar mais a natureza, preciso ficar mais perto das plantas, do solo, dos animais, porque vai ser meu ambiente de trabalho em algum momento. Então, por isso eu escolhi esse hobby e foi um diferencial na minha vida, por incrível que pareça. Então, por isso que eu sempre falo pro pessoal que conversa bastante comigo sobre carreira, enfim, que às vezes um hobby pode mudar a sua vida, porque você ali vai conhecer pessoas, tem a possibilidade de conhecer pessoas que podem mudar o seu destino, e assim foi comigo. Através da observação de aves, eu conheci o Luiz Maluf, que é um grande amigo meu. E na época, o Luiz Maluf ele trabalhava numa empresa de fertilizantes, ele era superintendente dessa empresa. E aí, numa das passarinhadas, ele nos levou e eu fiquei sabendo que ele trabalhava nessa empresa, estava usando um uniforme e tal. E aí, na época, eu fiquei com muito. Eu já precisava de um estágio, estava finalizando ali a faculdade, precisava fazer um estágio obrigatório e tinha que ser na área ambiental. Mas eu ficava meio que com receio de perguntar pra ele, um medo, aquela coisa, né? E aí um grande amigo meu também, o Andrei, falou pra mim, Rafael, cara, o não você já tem. Manda uma mensagem pra ele, pergunta se lá nessa empresa dele tem alguma possibilidade, alguma área de meio ambiente para que você consiga uma oportunidade. E aí, com muito custo mesmo, eu mandei uma mensagem pra ele perguntando se não tinha ali uma vaga de estágio, que eu estava me formando em engenharia ambiental. E aí ele falou assim pra mim, Rafael, me manda seu currículo. Isso eu lembro como se fosse hoje. Foi numa quinta-feira. E na segunda-feira, eu mandei o currículo na quinta-feira. Na segunda-feira, o pessoal do RH me ligou. Eu já fiz a entrevista. E aí no dia da entrevista, eu fui descobrir que ele era o superintendente da empresa. Então, assim, num hobby de observação de aves, olha o tanto que isso foi específico. Num hobby de observação de aves, eu conheci uma pessoa que era superintendente de uma indústria química e essa pessoa abriu as portas para mim do mercado de trabalho na área de meio ambiente. Então, se isso não é um insight para vocês, para mim foi uma coisa que realmente mudou totalmente a minha vida, porque eu tive a primeira oportunidade na área de meio ambiente através de um estágio numa indústria química que tem muitas demandas de meio ambiente. Então, foi uma escola. Eu fiquei nessa empresa, entrei como estagiário, fiz estágio por um ano, fiz 6 meses, depois renovei por mais um ano. Depois eu fui contratado como assistente. Foi o meu primeiro emprego na área ambiental, já tinha trabalhado, trabalho desde os 14 anos, mas as minhas experiências anteriores tinham sido fora da área de meio ambiente. Então comecei como assistente e é assim, assistente administrativo barra meio ambiente. Tudo que era de meio ambiente da empresa eu tocava. Tinha uma equipe, mas as pessoas não eram formadas na área, eram pessoas que faziam serviços administrativos, mas tocavam ali. E era o básico, né? O básico do básico, cumpria a condicionante da licença e tá ótimo. Só que naquela época eu não sabia nem como que eu ia trabalhar, como que as coisas iam acontecer no dia a dia. E aí tive que ralar bastante. Esse foi um ponto crucial na minha carreira, porque realmente eu tive que criar uma rotina, porque a empresa não tinha uma boa educação ambiental, assim como o Brasil em si. Não estou falando mal da empresa de forma alguma, mas é o suco de Brasil, vamos dizer assim. O Brasil, infelizmente, não tem é, muito, muita bagagem ambiental, então as empresas pecam bastante
nas demandas, no cumprimento das obrigações ambientais legais, enfim. E eu tive que criar do zero a rotina e, graças a Deus, tudo deu certo. A empresa evoluiu bastante na área de meio ambiente, eu evoluí junto, a equipe também. Todos começaram a enxergar valor, né, nesse trabalho que a gente fez. Então, eu fiquei por 6 anos nessa empresa, saí de lá como analista de meio ambiente, analista ambiental. Foi nessa fase aqui. E eu saí da empresa porque, através dessa oportunidade, como eu fiquei 6 anos ali, é, já comecei a ter uma melhor qualidade de vida. O salário não era lá essas coisas, mas é um salário que eu já não ganhava na iniciativa privada em outras áreas. Então consegui me organizar, casei com a minha esposa e aí eu tive a minha filha. E foi para quem tem filho aí sabe que foi uma mudança da água para o vinho. Com o nascimento da Malu, da Maria Luísa, que é minha filha, minha cabeça mudou um pouco em relação a questão de tempo mesmo. E aí eu resolvi que eu já não tinha muita pretensão de crescimento ali, oportunidade de crescimento dentro da empresa. Estava meio que estagnado nessa posição de analista ambiental, não aprendia muita coisa nova. E aí eu resolvi pedir conta lá, pedir para sair da empresa. E aí eu abri a minha consultoria ambiental. Então foi aqui em 2021 que eu abri a minha empresa de consultoria ambiental e caí para o mundo do empreendedorismo. Aqui também é uma fase bem turbulenta, porque nunca tinha empreendido, não sabia como é que funcionava e tudo sozinho, né? Eu fui correr atrás de contador, abrir CNPJ, prospectar serviço, fazer arte no Canva para poder apresentar a minha empresa, apresentar os meus serviços. Tive que estudar bastante também, porque consultor ambiental é um cara que ele precisa saber muito de legislação ambiental. E lá atrás, nas matérias de direito ambiental, eu vejo que foi um acerto meu ter estudado as legislações, ter prestado muita atenção nas aulas e ter me especializado em legislação ambiental, principalmente as federais, porque elas são base de todo o conhecimento, de toda a jornada do profissional de meio ambiente, durante toda a sua vida, independente do estado que você está. A legislação ambiental federal ela vai embasar todo o seu dia a dia, como analista de meio ambiente, como consultor ambiental. Aí, lógico que você vai nichar, né? Você vai especificar na legislação do estado que você está, do município que você está atuando. Mas ali foi esse momento onde eu abri a minha empresa. Não arrependo de forma alguma ter aberto a empresa, porque eu tive mais tempo para cuidar da minha família, né, cuidar da minha filha. Os meus pais não moram aqui em Uberaba, os pais da minha esposa também não moram, então era até hoje, né? Somos eu e ela para cuidar da minha filha. Eu tenho alguns suportes aqui de algumas tias que eu tenho, mas nada, não é vô e vó, então é bem diferente. Então eu optei por essa mudança, por ter mais liberdade de criação, de exercer meu papel de pai, era um sonho, e hoje eu vivo esse sonho e não tenho remorso algum de ter saído da empresa, ter pedido conta, enfim. Chegou ali, aí veio pandemia, né? Veio um pedaço ali de dificuldade na pandemia, também peguei Covid, fiquei muito ruim, nossa, foi um período complicado. E aí, financeiramente, a consultoria não estava indo bem, e eu optei por voltar para a CLT. E aí, eu voltei para a CLT, voltei para uma empresa de fertilizantes também, como analista de meio ambiente. Fiquei por 1 ano e 2 meses nessa empresa e optei por retornar à consultoria. E hoje eu estou 100% na consultoria ambiental. Por quê? Por conta da liberdade, principalmente, porque essas empresas que eu trabalhei ficam no Distrito Industrial de Uberaba. Então eu ficava o dia inteiro mesmo fora de casa. Eu saía 5h30 da manhã e voltava 5h30 não, né? Acordava 5h30, 6 horas, passava o transporte aqui, mas eu voltava para casa 6h30 da tarde. Então minha menina já dormia 8 horas da noite, eu não tinha nem tempo de ficar com ela ali. Então eu optei por voltar 100% para a consultoria, até porque eu já tinha a experiência de ter aberto a empresa e
nos períodos ruins financeiramente, eu já conhecia ali os meus erros, no que eu estava errando, no que eu estava pecando, principalmente nas técnicas de prospecção de serviço e de demonstrar o meu valor. Então, eu já meio que sabia, apesar de pouco tempo de empresa, eu sabia os erros e como consertá-los, né? Ao menos mitigar esses erros para que os serviços viessem naturalmente e aí, através da consultoria, eu ter tempo, me desenvolver profissionalmente, que é também um, sempre foi a minha maior escolha, porque a gente não pode, eu acredito muito nisso, fazer trabalhar com o que não gosta e também você pode até gostar, mas se você ficar é, fixado demais, sem perspectiva de crescimento, sem aprender coisas novas numa posição, eu acho que pode acender aí um sinal de alerta e para buscar novas oportunidades, porque o mundo é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido e é interessante que nós busquemos aí novas oportunidades de crescimento pessoal, profissional, enfim. Então, basicamente é isso. Essa é a minha história até hoje. Então, a ideia do curso aqui também é muito para ajudar as pessoas que não tiveram um direcionamento bom, como eu não tive lá no começo. Então, quando eu comecei como estagiário na empresa e me jogaram lá numa cadeira de uma pessoa que estava de férias e falaram assim para mim: Rafael, pode ir, pode mexer no computador dela ali, dá uma olhada aí, tem uma pastinha aí, meio ambiente, dá uma olhada aí. E sabe, não tinha ninguém para eu pegar para me pegar na mão e me ensinar como é que era o dia a dia do analista ambiental. E aquilo ali para mim foi constrangedor, eu trabalhar constrangido porque eu não tinha uma pessoa para me dar ao menos um norte de como seria essa jornada, enfim. Então a ideia do curso é justamente ajudar essas pessoas que estão nesse momento profissional para que elas não sofram o que eu sofri lá no começo. Então, apesar de pouco tempo de estrada, eu tenho até um vídeo no canal do meu canal do YouTube que é o pouco que a gente sabe ajuda muito outras pessoas. Então, já ajudei muitas pessoas e já recebi feedbacks bons e por esses feedbacks é que o curso está aqui e que essa videoaula tá sendo gravada. É para ajudar, é para buscar que vocês também tenham oportunidades de conseguir atuar na sua área de formação, conseguir ter renda, sustentar a sua família, realizar seus sonhos através da sua profissão, que foi tão bem escolhida e merece, você merece atuar na área de formação, na área que você ama e conseguir bons frutos aí para o futuro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe um comentário aqui. Até a próxima. Valeu!